Um homem arruinado se esconde em um restaurante vazio, afundado na culpa e no silêncio do passado. Uma menina encharcada entra com um caderno nas mãos carregando verdades que ninguém jamais ousou revelar. O que ela mostra pode desmontar uma farsa e reacender a esperança que ele acreditava ter perdido. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva de março caía pesada sobre São Paulo, transformando as ruas do centro da cidade em um labirinto de poças e reflexos neon. No pequeno restaurante da Rua Augusta, as luzes fracas tremulavam contra as janelas embaçadas, criando sombras que dançavam pelas paredes descascadas. Era um daqueles lugares que o tempo havia esquecido, onde o café custava R$ 2 e as esperanças vinham de graça com o pão de açúcar requentado. Tomás Almeida sentava sozinho no canto mais escuro do estabelecimento, os dedos tremendo ao redor da xícara de café já frio. Aos 52 anos, ele carregava o peso de uma vida que havia desmoronado como um castelo de cartas. O terno cinza que vestia, outrora símbolo de poder e prestígio, agora pendia frouxo em seus ombros magros, manchado e amarrotado como sua dignidade. 6 meses antes, Tomás era um dos nomes mais respeitados do mercado financeiro brasileiro. Sua empresa, a Almeida Investimentos, gerenciava mais de R$ 2 bilhões e tinha escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Empresários disputavam uma reunião com ele. Jornalistas econômicos pendiam de suas palavras e sua esposa Fernanda sorria orgulhosa ao seu lado nos eventos sociais mais exclusivos da capital paulista. Hoje ele vivia num quarto alugado na Vila Madalena, dividindo o banheiro com outros 3 inquilinos e sobrevivendo com os poucos reais que restavam de sua conta poupança. A Almeida Investimentos havia falido espetacularmente, levando consigo os sonhos e economias de centenas de famílias. Os jornais o chamavam de fraudador. Os antigos amigos atravessavam a rua para não cumprimentá-lo. E Fernanda havia partido para a casa da irmã em Florianópolis, levando apenas uma mala e deixando para trás 20 anos de casamento. O barulho da porta do restaurante se abrindo fez Tomás levantar os olhos do fundo da xícara. Uma rajada de vento frio entrou junto com uma figura pequena e molhada. Era uma menina, não devia ter mais que 8 ou 9 anos, com cabelos castanhos grudados no rosto pela chuva e roupas simples encharcadas. Ela carregava contra o peito um caderno escolar azul, protegendo-o da umidade como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. A garota olhou ao redor do restaurante quase vazio, seus olhos escuros percorrendo cada mesa até encontrarem Tomás. Havia algo na forma como ela o observava que o fez se mexer desconfortavelmente na cadeira. Não era curiosidade infantil, nem o medo que as crianças costumavam demonstrar ao ver um homem estranho. Era algo mais profundo, mais maduro do que deveria existir no olhar de alguém tão jovem. Sem hesitar, ela caminhou diretamente até sua mesa, deixando pegadas molhadas no piso gasto do restaurante. O dono do lugar, seu Benedito, um senhor de 60 anos com bigode grisalho, observava a cena por trás do balcão limpando os mesmos copos há 1 hora. Com licença, disse a menina, sua voz suave mas firme, carregada de uma seriedade que contrastava com sua idade. O senhor é Tomás Almeida? Tomás sentiu o estômago se contrair. Nos últimos meses, ser reconhecido em público significava constrangimento, acusações sussurradas ou, na melhor das hipóteses, olhares de pena que feriam mais que qualquer insulto. Depende de quem está perguntando, respondeu ele, tentando manter a voz neutra enquanto estudava o rosto da criança. Havia algo familiar nela, embora tivesse certeza de nunca tê-la visto antes. A menina não se intimidou. Puxou uma cadeira e se sentou à sua frente, colocando o caderno molhado sobre a mesa com cuidado reverencial. Meu nome é Sofia, Sofia Martins, e preciso falar com o senhor sobre minha mãe. O nome Martins ecoou na mente de Tomás como um sino distante. Ele conhecia esse sobrenome, havia visto em relatórios, em listas de clientes, mas a memória se recusava a se formar completamente,
perdida na névoa de culpa e vergonha que nublava seus pensamentos há meses. Sua mãe... Ele começou. Mas a palavra morreu em seus lábios quando viu a expressão no rosto de Sofia. Havia ali uma mistura de determinação e tristeza que fez seu coração se acelerar. Ela trabalhava como contadora, continuou Sofia, abrindo o caderno com movimentos precisos. Helena Martins. Ela investiu todas as economias da nossa família na sua empresa. Ela acreditava no Senhor. A memória finalmente se cristalizou na mente de Tomás, trazendo consigo uma onda de dor que quase o fez dobrar sobre a mesa. Helena Martins. Uma mulher de 30 e poucos anos, cabelos escuros sempre presos em coque, óculos pequenos, sorriso tímido, mas inteligente. Ela havia comparecido a várias reuniões de investidores, sempre fazendo perguntas perspicazes sobre os relatórios financeiros. Tomás lembrava de ter ficado impressionado com sua dedicação e conhecimento técnico. Helena, murmurou ele, o nome saindo como uma oração ou uma confissão. Eu me lembro dela, uma mulher muito inteligente, muito cuidadosa com os números. Sofia assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela sempre dizia que o senhor era diferente dos outros empresários, que o senhor realmente se importava com as pessoas que confiavam nele. Por isso ela investiu tudo. A herança que meu avô deixou, a indenização do acidente de trabalho do meu pai, todas as economias que ela juntou trabalhando dupla jornada. Cada palavra de Sofia era como uma adaga no coração de Tomás. Ele conhecia essa história. Havia ouvido versões dela centenas de vezes nos últimos meses. Famílias destruídas, sonhos despedaçados, vidas arruinadas pela falência de sua empresa. Mas ouvir diretamente dos lábios de uma criança, ver a dor nua e crua nos olhos de alguém tão jovem, era um tipo diferente de tortura. Sofia, ele disse, sua voz embargada, eu sei que não há palavras que possam... Eu sei que nada que eu diga vai... Ela não me culpava pelo que aconteceu, interrompeu Sofia folheando as páginas do caderno. Mamãe sempre dizia que o senhor também foi vítima de alguma coisa, que alguém havia feito algo terrível e colocado a culpa no senhor. Tomás parou de respirar. Durante meses, ele havia se perguntado se sua percepção estava certa, se realmente havia algo estranho nos dados financeiros nos dias que antecederam a falência. Mas todos os especialistas, todos os auditores, todos os advogados que analisaram os livros contábeis chegaram à mesma conclusão. Tomás Almeida havia cometido erros graves de gestão que levaram sua empresa à ruína. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele, inclinando-se para a frente. Sofia virou várias páginas do caderno revelando fileiras de números escritos à mão em letra pequena e precisa. Eram cálculos complexos, equações financeiras, gráficos desenhados com régua. O trabalho era detalhado demais, sofisticado demais para uma criança. Minha mãe era muito boa com números, explicou Sofia, notando a expressão de surpresa no rosto de Tomás. Ela me ensinou matemática desde pequena. Quando ela começou a desconfiar que algo estava errado com os investimentos, ela trouxe o trabalho para casa. Ficávamos acordadas até tarde, ela me explicando cada cálculo, cada discrepância que encontrava. Tomás olhou mais atentamente para os números no caderno. Mesmo com sua visão embaçada pela emoção e pelo cansaço, ele conseguia reconhecer algumas das equações. Eram análises de risco, projeções de mercado, cálculos de volatilidade. O tipo de trabalho que apenas alguém com profundo conhecimento do mercado financeiro seria capaz de fazer. Ela descobriu que os algoritmos de risco da sua empresa estavam sendo manipulados, disse Sofia, sua voz ganhando força conforme falava. Alguém estava alterando os dados de entrada para fazer o sistema calcular riscos menores do que realmente existiam. Por isso, os investimentos pareciam seguros quando não eram. O mundo ao redor de Tomás pareceu desacelerar. O ruído da chuva, contra as janelas, o burburinho baixo da televisão no canto do restaurante, até mesmo o som de sua própria respiração pareceram distantes e abafados. Durante meses, ele havia tentado entender como seus cálculos puderam estar tão errados,
como ele havia falhado tão completamente em prever os riscos que destruíram sua empresa. "Isso é impossível", murmurou ele. Mas mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, ele sabia que não era. O sistema de análise de risco da Almeida Investimentos era sofisticado, mas não inviolável. Alguém com acesso interno e conhecimento técnico poderia, teoricamente, alterar os parâmetros sem deixar rastros óbvios. "Mamãe tentou contar para alguém", continuou Sofia, virando mais páginas do caderno. "Ela procurou os auditores, tentou falar com outros investidores, até ligou para o seu sócio, o Sr. Vitor. Vitor Montenegro. O nome atingiu Tomás como um soco no estômago. Seu melhor amigo desde os tempos de faculdade, padrinho do casamento, sócio de 20 anos. Vitor havia sido a única pessoa que permanecera ao seu lado durante a falência, oferecendo apoio moral e até mesmo ajuda financeira que Tomás, em seu orgulho ferido, havia recusado. "O que o Vitor disse a ela?" perguntou Tomás, embora uma parte dele já soubesse que não queria ouvir a resposta. Sofia fechou o caderno e olhou diretamente nos olhos dele. Ele disse que ela estava imaginando coisas, que o estresse dos investimentos estava fazendo ela ver problemas onde não havia. Sugeriu que ela procurasse ajuda médica. A sala começou a girar lentamente ao redor de Tomás. 20 anos de parceria, 20 anos de confiança absoluta, 20 anos de amizade. Vitor conhecia todos os sistemas da empresa, tinha acesso a todas as senhas, participava de todas as decisões importantes. Se alguém pudesse manipular os algoritmos sem deixar rastros, esse alguém seria ele. Mas mamãe não desistiu, disse Sofia, sua voz ficando mais forte. Ela continuou investigando, coletando evidências. Disse que ia provar que o senhor estava sendo usado como bode expiatório. "E onde estão essas evidências agora?" perguntou Tomás, tentando manter a voz estável apesar do turbilhão de emoções que tomava conta dele. Sofia olhou para baixo, para suas mãos pequenas entrelaçadas sobre o caderno. "Mamãe partiu 3 semanas depois de descobrir a verdade. O médico disse que foi o coração que ela não aguentou o estresse, mas eu sei que foi o peso de carregar um segredo tão grande." O eufemismo gentil não enganou Tomás. Ele entendia o que Sofia estava tentando dizer sem usar palavras que uma criança não deveria conhecer. Helena Martins havia partido deste mundo carregando a verdade sobre a manipulação que destruíra a vida de tantas pessoas, incluindo a dele próprio. "As evidências estão comigo agora", continuou Sofia, batendo de leve no caderno. "Mamãe me ensinou onde procurar, como interpretar os números. Ela disse que se algum dia eu encontrasse o Senhor, eu deveria mostrar tudo isso." Tomás sentiu lágrimas queimarem seus olhos pela primeira vez em meses. Não eram lágrimas de autocompaixão ou desespero, mas algo diferente. Algo que ele havia pensado estar morto dentro dele. Esperança. "Por que você está me contando isso?" perguntou ele. "Por que não foi a polícia, ou a imprensa, ou..." "Porque mamãe acreditava no Senhor", respondeu Sofia simplesmente. "Ela dizia que o Senhor era um homem bom que havia sido enganado. E porque..." Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. "E porque agora só temos um ao outro para buscar a verdade." A profundidade da solidão na voz da menina atingiu Tomás como um raio. Ali estava uma criança de 8 anos, órfã, carregando um peso que muitos adultos não conseguiriam suportar. E ela havia vindo até ele, um homem destruído e em desgraça, porque acreditava que juntos eles poderiam encontrar justiça. "Sofia", disse ele, estendendo a mão hesitante para tocar a dela sobre o caderno. "Você tem certeza de que quer fazer isso? Se sua mãe estava certa, se realmente houve uma manipulação, isso significa que estamos lidando com pessoas perigosas." A menina não recuou. Em vez disso, ela apertou a mão dele com força surpreendente para alguém tão pequena. "Mamãe sempre dizia que a verdade vale qualquer preço, e eu prometi a ela que faria o certo." Tomás olhou ao redor do restaurante humilde, para as paredes descascadas, para a chuva que continuava batendo contra as janelas. 6 meses antes, ele comandava reuniões em salas de diretoria luxuosas, tomava decisões que movimentavam milhões de reais, era respeitado e admirado. Agora,
Estava sentado num boteco da rua Augusta com uma criança órfã que poderia ser sua única chance de redenção. Está bem, disse ele finalmente, surpreso com a firmeza em sua própria voz. Vamos descobrir a verdade. Juntos. Sofia sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no restaurante, e nesse sorriso, Tomás viu um reflexo do mesmo brilho inteligente que lembrava, nos olhos de Helena Martins. Talvez fosse loucura acreditar numa criança, talvez fosse desespero, mas pela primeira vez em meses ele sentia que tinha um propósito. Do lado de fora, a chuva começou a diminuir, e os primeiros raios de sol da tarde se infiltraram entre as nuvens, iluminando a mesa onde um homem destroçado e uma menina corajosa selaram uma aliança que mudaria suas vidas para sempre. O apartamento que Tomás dividia na Vila Madalena era um reflexo cruel do que sua vida havia se tornado. O quarto minúsculo mal comportava uma cama de solteiro e uma pequena escrivaninha de madeira compensada. Na parede, algumas manchas de umidade desenhavam mapas de países que não existiam, e o cheiro de mofo competia com o aroma do café requentado que ele preparava num cantinho improvisado com um fogão elétrico de uma boca só. Era ali, naquele espaço apertado e melancólico, que Sofia havia insistido em ir após saírem do restaurante. A menina argumentara com a lógica implacável de alguém muito mais velha que suas 8 aparentes primaveras. Precisavam de um lugar privado para examinar adequadamente as descobertas de sua mãe, e a casa onde ela morava agora, com uma tia distante em Cidade Tiradentes, não oferecia a tranquilidade necessária. Sofia sentou-se no chão, as pernas cruzadas, espalhando o conteúdo de uma mochila escolar rosa que parecia ter visto dias melhores. Além do caderno azul que ela havia mostrado no restaurante, emergiram outros 2 cadernos, várias folhas soltas cobertas de anotações, algumas fotografias de documentos e até mesmo um pendrive rosa com adesivos de unicórnio. Mamãe sempre dizia que os detalhes são importantes, disse Sofia, organizando meticulosamente os papéis ao seu redor. Ela me ensinou que na matemática, e especialmente na matemática financeira, um número errado pode mudar tudo. Tomás observava da beirada da cama, ainda tentando processar a surreal realidade de ter uma criança em seu quarto exíguo, discutindo conspiração financeira com a naturalidade de quem conversa sobre o tempo. A tarde de março entrava pela janela pequena, criando um quadrado de luz dourada no piso onde Sofia trabalhava, como uma arqueóloga desenterrando segredos perdidos. Vamos começar pelo básico, disse ela, abrindo o primeiro caderno e mostrando uma página cheia de gráficos desenhados à mão. O senhor se lembra do algoritmo de análise de risco que usavam na empresa? O SARA? SARA. Sistema Avançado de Análise de Risco Automatizada. Tomás havia participado pessoalmente do desenvolvimento daquele programa, trabalhando junto com uma equipe de matemáticos e programadores para criar o que acreditavam ser a ferramenta mais sofisticada do mercado brasileiro para prever flutuações e calcular exposição ao risco. É claro que me lembro, respondeu ele, descendo da cama para se sentar no chão ao lado de Sofia. Levamos 3 anos para desenvolvê-lo. Era o coração da nossa operação. E quem tinha acesso total ao sistema? Quem poderia alterar os parâmetros fundamentais sem deixar rastros nos logs de auditoria? A pergunta de Sofia era direta e técnica demais para uma criança. Tomás olhou para ela com renovado espanto, lembrando-se de que Helena Martins havia sido uma das contadoras mais brilhantes que conhecera. Aparentemente, ela havia transmitido muito mais que conhecimento matemático para a filha. Tecnicamente, apenas eu e o Vitor tínhamos acesso de administrador completo, admitiu Tomás. E o programador principal, Carlos Henrique, mas ele saiu da empresa 2 anos antes da falência. Sofia assentiu e virou algumas páginas, revelando uma tabela complexa cheia de números e datas. Mamãe conseguiu acesso aos backups do sistema através do departamento de TI. Ela conhecia a Márcia, que trabalhava lá, e conseguiu que ela fornecesse algumas informações. Márcia Santos. Tomás lembrava dela também, uma mulher na casa dos 40, competente, sempre disposta a ajudar com solicitações técnicas.
Ela havia sido demitida junto com dezenas de outros funcionários quando a empresa faliu. Olhe para estes números, disse Sofia, apontando para uma sequência de dados na tabela. Estas são as configurações originais do SARA para análise de volatilidade do mercado de commodities. E estas, ela virou a página, são as configurações que estavam ativas no sistema durante os 3 meses antes da falência. Tomás inclinou-se para examinar os números mais de perto. Mesmo com sua mente ainda processando a magnitude do que Sofia estava sugerindo, ele conseguia ver as discrepâncias. Os parâmetros de risco haviam sido significativamente reduzidos, fazendo com que investimentos altamente voláteis parecessem seguros para o algoritmo. Isso é impossível, murmurou ele, mas sua voz carecia de convicção. Qualquer mudança nos parâmetros fundamentais geraria alertas automáticos. Eu receberia notificação imediata. Sofia virou mais algumas páginas e mostrou uma série de capturas de tela impressas em papel comum. Mamãe descobriu que os alertas estavam sendo redirecionados. Em vez de chegarem ao seu e-mail, eles eram enviados para uma conta secundária que o Sr. Vitor havia criado para, supostamente, fazer backup das notificações do sistema. O sangue de Tomás pareceu esfriar nas veias. Ele lembrava vagamente de Vitor mencionando algo sobre criar redundância nos sistemas de notificação, uma medida de segurança caso houvesse problemas com os servidores principais. Na época, havia parecido uma ideia sensata, mais uma demonstração da preocupação de seu sócio com a eficiência operacional. Vitor disse que era para nossa proteção, disse Tomás, mais para si mesmo que para Sofia. Caso houvesse algum problema técnico, ele receberia as notificações e poderia me avisar imediatamente. Mas ele nunca avisou o senhor sobre as mudanças nos parâmetros, avisou? Perguntou Sofia, sua voz gentil, mas implacável. Tomás balançou a cabeça lentamente. Durante os meses anteriores à falência, ele havia estado focado em expandir a empresa para outros estados, viajando frequentemente e deixando Vitor responsável pela supervisão das operações diárias. Confiava nele completamente, nunca duvidara de suas intenções ou competência. Há mais, disse Sofia, pegando o pendrive e conectando-o no notebook antigo que Tomás usava para suas poucas atividades online. Mamãe conseguiu fazer download de alguns logs do sistema antes de eles serem apagados. A tela do notebook exibiu uma série de arquivos com nomes codificados. Sofia clicou em um deles, revelando linhas e linhas de código que significavam pouco para Tomás, mas que pareciam familiares para a menina. Estes são os registros das modificações feitas no SARA durante os últimos 6 meses de operação da empresa, explicou ela percorrendo o código com o mouse. Veja aqui, nesta data. Ela apontou para uma linha específica. 16 de agosto do ano passado. Alguém modificou os algoritmos de análise de risco para o setor imobiliário. Tomás lembrava daquela data. Havia sido o dia em que aprovaram o maior investimento da história da empresa em fundos imobiliários, um negócio que Vitor havia defendido entusiasticamente. Na época, todas as análises indicavam que era uma oportunidade de ouro, com riscos mínimos e potencial de retorno excepcional. 3 semanas depois, continuou Sofia, houve uma modificação similar nos algoritmos para análise de títulos governamentais e depois nos parâmetros para avaliação de ações de empresas de tecnologia. Cada modificação correspondia a uma decisão de investimento que Tomás lembrava de ter tomado, baseado nas recomendações do SARA. Em todas as ocasiões, Vitor havia sido o primeiro a sugerir a oportunidade, sempre com dados convincentes e análises que pareciam sólidas. O padrão é claro, disse Sofia, fechando o arquivo e abrindo outro. As modificações sempre aconteciam poucos dias antes de grandes investimentos. O sistema era alterado para mostrar riscos menores do que realmente existiam. Vocês investiam pesadamente baseados nessas análises falsas. E então, o mercado se comportava conforme os riscos reais, causando perdas massivas. Tomás sentiu-se nauseado. A magnitude da traição, se Sofia estivesse certa, ia muito além da questão financeira.
Vitor não havia apenas roubado dinheiro ou manipulado dados. Ele havia destruído sistematicamente a reputação de Tomás, a vida de centenas de investidores e indiretamente causado sofrimento para famílias inteiras, incluindo Helena e Sofia Martins. Mas, por quê? Perguntou ele, a voz rouca de emoção. Por que o Vitor faria isso? Nós éramos sócios. Ele também perdeu dinheiro com a falência. Sofia fechou o notebook e se virou para olhá-lo diretamente. Havia uma sabedoria triste em seus olhos escuros que fez o coração de Tomás se apertar. Mamãe descobriu isso também, disse ela, pegando o último caderno. 2 semanas antes da empresa falir, o Sr. Vitor transferiu todos os seus ativos pessoais para contas no exterior. Ele também fez contratos de venda antecipada de algumas ações que ele sabia que iriam desvalorizar. As palavras de Sofia ecoaram no pequeno quarto como tiros. Vitor havia se protegido financeiramente enquanto orquestrava a destruição da empresa. Mais que isso, ele provavelmente havia lucrado com o colapso, vendendo ações antes da queda e comprando outras, sabendo exatamente quando o mercado reagiria às perdas da Almeida Investimentos. Ele planejou tudo, murmurou Tomás, a realidade finalmente se cristalizando em sua mente. Desde o começo, ele planejou me usar como bode expiatório. Mamãe acreditava que sim, confirmou Sofia. Ela encontrou evidências de que o Sr. Vitor estava trabalhando com alguns investidores internacionais. Eles queriam quebrar algumas empresas brasileiras para comprar os ativos por preços baixos depois da falência. A conspiração era mais ampla e mais sinistra do que Tomás havia imaginado. Não se tratava apenas de um sócio ganancioso, mas de uma operação coordenada para manipular o mercado financeiro brasileiro. E ele havia sido a ferramenta perfeita. Respeitado, confiável, completamente alheio ao que estava acontecendo ao seu redor. "Por que você está me contando tudo isso?" perguntou ele novamente. Mas desta vez, a pergunta tinha um significado diferente. Não era mais sobre motivação, era sobre esperança. Sofia guardou os cadernos na mochila com cuidado, como se fossem relíquias preciosas. "Porque mamãe me fez prometer 2 coisas antes de partir", disse ela. "Primeiro, que eu sempre diria a verdade, não importa o quanto doesse. Segundo, que se eu tivesse a chance de ajudar alguém que foi injustiçado, eu deveria fazer isso." Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua movimentada da Vila Madalena. Mesmo de costas, Tomás podia sentir o peso da responsabilidade que a menina carregava. "Além disso", continuou ela sem se virar, "mamãe sempre dizia que as pessoas boas merecem uma segunda chance. O senhor perdeu tudo por causa das mentiras de outra pessoa. Isso não é justo." Tomás levantou-se e se aproximou dela na janela. Lá embaixo, a vida continuava seu ritmo normal. Pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas, carros buzinavam no trânsito, vendedores ambulantes ofereciam seus produtos. Um mundo onde a maioria das pessoas acreditava que Tomás Almeida era um empresário fracassado e possivelmente fraudulento. "Sofia", disse ele, colocando uma mão gentil no ombro da menina. "Se fizermos isso, se tentarmos expor a verdade, não vai ser fácil. Vitor é um homem poderoso. Ele tem recursos, conexões, advogados, e nós..." Ele gesticulou para o quarto modesto ao redor deles. "Nós temos muito pouco." Sofia se virou para olhá-lo, e novamente Tomás foi surpreendido pela maturidade em seus olhos. Mamãe sempre dizia que a verdade não precisa de recursos para ser verdade. Ela só precisa das pessoas certas para contá-la. Elas ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O sol da tarde estava se pondo, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa que se refletiam nas janelas dos edifícios vizinhos. "Está bem", disse Tomás finalmente. "Vamos fazer isso. Vamos expor a verdade sobre Vitor Montenegro." Sofia sorriu, e pela primeira vez, desde que ela havia entrado em sua vida algumas horas antes, Tomás viu nela algo além de seriedade prematura. Viu esperança, determinação e uma centelha daquela alegria infantil que deveria ser natural em alguém de sua idade. "Mas vamos precisar de ajuda", continuou ele.
Não podemos fazer isso sozinhos. Mamãe pensou nisso também, disse Sofia, pegando um papel dobrado do bolso da jaqueta. Ela fez uma lista de pessoas em quem podemos confiar, pessoas que também foram prejudicadas pelo que aconteceu, mas que ainda têm recursos e conhecimento para nos ajudar. Tomás desdobrou o papel e leu os nomes escritos na caligrafia cuidadosa de Helena. Reconheceu vários deles, ex-funcionários da empresa, investidores que haviam perdido dinheiro, até mesmo alguns jornalistas que haviam coberto o escândalo financeiro. No topo da lista, sublinhado 2 vezes, estava um nome que fez seu coração acelerar: Daniel Martins. Daniel é meu tio, explicou Sofia, notando o reconhecimento no rosto de Tomás. Irmão da mamãe. Ele trabalhava como auditor financeiro antes de abrir sua própria empresa de consultoria. Mamãe disse que se algum dia eu precisasse de ajuda com essas informações, ele seria a primeira pessoa a procurar. Daniel Martins. Tomás lembrava dele vagamente das reuniões familiares de Helena, um homem sério, na casa dos 40 anos, sempre bem vestido, com aquele ar de competência quiet que caracterizava os bons auditores. Se Helena havia confiado nele para cuidar de Sofia caso algo acontecesse, ele devia ser alguém de confiança. Você acha que ele vai nos ajudar? Perguntou Tomás. Sofia dobrou o papel e o guardou novamente no bolso. Mamãe disse que ele ficou muito triste quando a empresa faliu, não porque perdeu dinheiro, mas porque viu muitas famílias sofrerem. Ela achava que ele gostaria de ver os culpados serem punidos. Tomás olhou mais uma vez pela janela, para a cidade que havia sido seu lar por toda a vida adulta. Em algum lugar lá fora, Vítor Montenegro provavelmente estava jantando em algum restaurante caro, talvez comemorando mais um dia em que havia escapado das consequências de seus atos. Mas essa situação estava prestes a mudar. Então vamos começar com seu tio, disse ele, sentindo uma energia que não experimentava há meses correndo por suas veias. E depois vamos mostrar para o mundo quem realmente destruiu a Almeida Investimentos. Sofia assentiu e começou a guardar suas coisas na mochila rosa. Enquanto ela organizava os cadernos e papéis que continham as evidências da traição de Vítor, Tomás sentiu algo que havia esquecido como se sentia: propósito. Pela primeira vez em 6 meses, ele tinha algo pelo que lutar. Mais que isso, ele tinha alguém ao seu lado, alguém que acreditava nele quando o resto do mundo havia virado as costas. Uma menina de 8 anos que carregava a sabedoria de sua mãe e a determinação de buscar justiça em um mundo que frequentemente premiava os desonestos. O dia estava terminando, mas para Tomás e Sofia era apenas o começo de uma jornada que mudaria ambas as suas vidas para sempre. O escritório de Daniel Martins ocupava o 10º andar de um prédio comercial na região da Faria Lima, com grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica do centro financeiro de São Paulo. Era um espaço moderno e funcional, com móveis de madeira clara e várias telas de computador, exibindo gráficos e planilhas que pulsavam com a vida frenética do mercado financeiro brasileiro. Tomás sentiu um aperto familiar no estômago ao entrar naquele ambiente. Há um ano, ele circulava naturalmente por lugares como aquele, cumprimentando colegas, discutindo negócios, sendo tratado com respeito e até reverência. Agora, vestindo o mesmo terno amassado de sempre, sentia-se como um intruso em um mundo que já não lhe pertencia mais. Daniel Martins era um homem de estatura mediana, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos nas têmporas e olhos atentos por trás de óculos de armação discreta. Quando Sofia correu para abraçá-lo, Tomás pôde ver a semelhança familiar no formato do rosto e na expressão inteligente. Era fácil imaginar que Helena tivera traços similares. Sofia, meu amor, disse Daniel, agachando-se para ficar na altura da sobrinha. Como você está? Faz uma semana que não nos vemos. Tio Dan, preciso falar com você sobre as coisas que a mamãe descobriu, disse Sofia, indo direto ao ponto com a franqueza que Tomás já havia aprendido a esperar dela. E o Sr. Tomás está me ajudando. Daniel levantou-se lentamente e estendeu a mão para Tomás. Havia cautela em seus olhos, mas também uma curiosidade profissional que lembrava muito a filha de Helena.
Senhor Almeida, disse ele, com um tom neutro que não revelava nem hostilidade nem acolhimento. Sofia me ligou ontem dizendo que vocês se conheceram e que tinha algo importante para me mostrar. Confesso que fiquei intrigado. Senhor Martins, respondeu Tomás, apertando a mão oferecida. Eu sei que minha presença aqui pode parecer estranha. Sei também que o senhor não tem motivos para confiar em mim, mas sua sobrinha descobriu coisas que podem mudar tudo o que sabemos sobre o que aconteceu com minha empresa. Daniel gesticulou para que se sentassem numa mesa de reuniões próxima às janelas. A tarde de março estava clara, e a cidade se estendia abaixo deles como um mapa tridimensional de concreto e vidro. Sofia imediatamente começou a organizar seus materiais sobre a mesa, espalhando os cadernos e papéis com a precisão de quem havia feito aquilo muitas vezes. Helena me ligou 2 semanas antes de partir, disse Daniel, observando a sobrinha trabalhar. Ela estava muito agitada, falando sobre irregularidades que havia descoberto na Almeida Investimentos. Tentei convencê-la a procurar as autoridades competentes, mas ela insistia que precisava de mais evidências. Tomás sentiu uma pontada de dor. Helena havia tentado alertar sobre a fraude, mas ninguém havia levado suas preocupações a sério. Se ele próprio tivesse prestado mais atenção aos sinais, talvez tudo fosse diferente. Mamãe sabia que as pessoas não acreditariam nela sem provas muito sólidas, disse Sofia, abrindo o primeiro caderno. Por isso, ela continuou investigando sozinha. Durante a próxima hora, Sofia e Tomás apresentaram as descobertas de Helena para Daniel. O auditor ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais e pedindo esclarecimentos sobre pontos técnicos. Sua experiência era evidente na forma como questionava detalhes específicos e identificava lacunas na evidência que precisariam ser preenchidas. Isso é impressionante, disse Daniel finalmente recostando-se na cadeira. Se essas informações estiverem corretas, estamos falando de uma operação de manipulação de mercado em larga escala. Não é apenas sobre a falência de uma empresa, mas sobre um esquema para desestabilizar o setor financeiro brasileiro. O que podemos fazer? Perguntou Tomás. Como podemos provar isso de forma que as autoridades levem a sério? Daniel tamborilou os dedos na mesa, pensativo. Precisamos de 3 coisas, disse ele. Primeiro, evidências técnicas incontestáveis da manipulação do sistema. Segundo, documentação das transferências financeiras suspeitas. Terceiro, testemunhas que possam corroborar a história. E como conseguimos isso? Perguntou Sofia. Para começar, precisamos acessar os backups completos do sistema SARA, respondeu Daniel. Os fragmentos que Helena conseguiu são convincentes, mas não suficientes para um caso legal sólido. Tomás balançou a cabeça. Os servidores da empresa foram confiscados pela Polícia Federal logo após a falência. Estão todos em uma instalação de armazenamento de evidências. Não necessariamente, disse Daniel com um meio sorriso. Helena mencionou que vocês faziam backups externos para uma empresa de segurança digital. A TechSafe, se não me engano. A TechSafe. Tomás havia se esquecido completamente daquele contrato. Era uma empresa especializada em backup e recuperação de dados, que eles haviam contratado 3 anos antes, por insistência de Vitor. Na época, parecia uma precaução sensata contra falhas de sistema ou desastres naturais. Vitor sempre dizia que era importante ter redundância nos dados, murmurou Tomás. Mas se os backups ainda estão lá, eles devem estar, disse Daniel. Contratos desse tipo normalmente incluem cláusulas de retenção de dados por vários anos, mesmo após o término do contrato principal. Sofia bateu palmas, o primeiro gesto genuinamente infantil que Tomás havia visto dela fazer. Isso significa que podemos provar tudo o que mamãe descobriu. Não vai ser tão simples, advertiu Daniel. Para acessar esses dados, precisaremos de autorização legal. E considerando que Vitor Montenegro ainda tem influência considerável no mercado financeiro, conseguir essa autorização pode ser complicado. Como se o destino quisesse sublinhar as palavras de Daniel. O telefone em sua mesa começou a tocar. Ele olhou para o número no visor e franziu a testa. É estranho, disse ele. É do escritório.
de advocacia que representa os interesses da antiga Almeida Investimentos, no processo de falência. Tomás sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eles sabem que estamos investigando? Impossível, disse Daniel, mas sua voz carecia de convicção. Ele atendeu o telefone com cautela. Daniel Martins. A conversa que se seguiu foi breve e unilateral. Daniel ouvia, fazia algumas perguntas curtas e anotava informações num papel. Quando desligou, sua expressão estava sombria. Acabei de ser oficialmente notificado de que qualquer investigação relacionada aos ativos da Almeida Investimentos deve ser imediatamente comunicada ao escritório de advocacia responsável pelo processo de falência, disse ele. Aparentemente, há preocupações sobre tentativas de prejudicar a reputação de pessoas envolvidas no caso. Sofia olhou confusa de Daniel para Tomás. O que isso significa? Significa que alguém sabe que estamos investigando, respondeu Tomás, sentindo a familiar sensação de paranoia que havia aprendido a reconhecer durante os piores momentos de sua queda. E essa pessoa tem recursos legais para tentar nos parar. Vitor, disse Sofia, seu nome saindo como uma palavra amarga. Daniel assentiu lentamente. É a única explicação lógica. Ele deve ter contatos monitorando qualquer atividade relacionada à antiga empresa. Quando você me ligou ontem, Sofia, mencionando o nome da empresa, provavelmente acionou algum tipo de alerta. Tomás levantou-se e começou a caminhar pela sala, a mente correndo. Durante meses, ele havia se sentido como uma vítima indefesa das circunstâncias. Agora, pela primeira vez, estava do outro lado, representando uma ameaça para alguém. Era uma sensação simultaneamente empolgante e aterrorizante. Então, o que fazemos? Perguntou ele. Desistimos? Absolutamente não, disse Daniel, sua voz ganhando uma determinação que lembrava muito a de sua irmã. Mas precisamos ser mais cuidadosos e precisamos agir rapidamente antes que eles consigam obter uma ordem judicial para impedir nossa investigação. Ele se levantou e caminhou até um armário no canto da sala, de onde retirou um notebook e alguns dispositivos que Tomás não reconheceu. Tenho alguns contatos na TechSafe, disse Daniel. Pessoas que podem nos ajudar a acessar os backups sem passar pelos canais oficiais. Não é completamente legal, mas considerando o que estamos enfrentando, pode ser nossa única opção. Sofia guardou seus materiais rapidamente. Quando podemos fazer isso? Hoje à noite, respondeu Daniel. A TechSafe tem um data center na zona leste da cidade. Meu contato lá pode nos dar acesso após o expediente, quando há menos gente por perto. Tomás sentiu uma mistura de esperança e apreensão. Eles estavam prestes a cruzar uma linha que não poderiam mais retroceder. Uma vez que recuperassem as evidências dos backups, estariam comprometidos com um curso de ação que inevitavelmente os colocaria em conflito direto com Vitor Montenegro. Há uma coisa que preciso dizer, disse ele olhando para Sofia. Se fizermos isso, se realmente buscarmos essas evidências, não há volta. Vitor vai saber que somos uma ameaça real e ele vai fazer tudo o que puder para nos parar. Pode ficar perigoso. Sofia olhou para ele com aquela expressão séria que parecia muito mais velha que seus 8 anos. Tio Dan, disse ela, conte para o Sr. Tomás o que mamãe sempre dizia sobre fazer a coisa certa. Daniel sorriu tristemente. Helena costumava dizer que a coisa certa raramente é a coisa fácil, mas que se não fizermos a coisa certa, quando temos a oportunidade, perdemos o direito de reclamar quando as coisas erradas acontecem. As palavras ecoaram na sala como um eco da sabedoria de Helena Martins, uma mulher que havia arriscado tudo para expor a verdade e que havia transmitido essa mesma coragem para sua filha. Então está decidido, disse Tomás. Vamos buscar essas evidências. O resto da tarde foi gasto em planejamento. Daniel usou seus contatos para organizar o acesso à TechSafe, enquanto Sofia ajudou a identificar exatamente quais arquivos eles precisariam procurar nos backups. Tomás contribuiu com seu conhecimento dos sistemas da empresa e das senhas que poderiam ainda estar ativas. Quando o sol começou a se pôr sobre São Paulo,
Os três deixaram o escritório de Daniel e se dirigiram para a zona leste da cidade. A TechSafe ficava num distrito industrial, cercada por galpões e fábricas que à noite se transformavam em silhuetas escuras contra o céu alaranjado. O contato de Daniel era um jovem técnico chamado Roberto, que os encontrou na entrada lateral do prédio. Ele parecia nervoso, mas determinado a ajudar. Sua irmã era uma boa pessoa, disse ele para Daniel enquanto os levava através de corredores cheios de servidores que zumbiam silenciosamente. Quando ela vinha aqui para verificar os backups, sempre tratava todo mundo com respeito, não como a maioria dos executivos. Eles chegaram a uma sala cheia de equipamentos, onde Roberto localizou os servidores que continham os dados da Almeida Investimentos. Com dedos ágeis, ele começou a navegar pelos arquivos, procurando os backups do sistema SARA dos meses anteriores à falência. Aqui está, disse ele após alguns minutos. Todos os dados do sistema, incluindo logs de modificações, configurações originais e até mesmo e-mails internos relacionados ao desenvolvimento do algoritmo. Sofia observava as telas com fascínio, enquanto gigabytes de dados eram copiados para dispositivos de armazenamento portáteis. Era como se estivessem desenterrando uma cápsula do tempo digital, preservando evidências de uma traição que havia destruído tantas vidas. Tem algo estranho aqui, disse Roberto de repente, franzindo a testa enquanto olhava para uma das telas. Estes arquivos foram acessados recentemente. Alguém esteve aqui há apenas 2 semanas, fazendo download dos mesmos dados. Daniel e Tomás trocaram olhares preocupados. Quem? Perguntou Daniel. O acesso foi autorizado por Vitor Montenegro, leu Roberto na tela. Ele apresentou documentação legal, alegando que precisava dos dados para o processo de falência. O sangue de Tomás gelou. Vitor não apenas sabia que eles estavam investigando, como havia chegado primeiro às evidências. Ele estava tentando destruir ou alterar qualquer coisa que pudesse incriminá-lo. Conseguimos ver o que ele acessou? Perguntou Sofia. Roberto digitou comandos rapidamente. Sim, aqui está o log. Ele fez download de todos os arquivos relacionados ao sistema SARA, incluindo as configurações originais e os registros de modificação. Mas isso significa que ele tem as evidências da própria fraude, disse Tomás confuso. Não, disse Daniel lentamente, compreendendo a situação. Isso significa que ele está se preparando para falsificar evidências. Se ele tem acesso aos arquivos originais, pode criar versões alteradas que o inocentem e te incriminem ainda mais. A magnitude do que enfrentavam finalmente se tornou clara para Tomás. Não estavam apenas lutando para provar sua inocência, mas correndo contra o tempo para impedir que Vitor criasse evidências falsas que tornariam impossível expor a verdade. Precisamos agir rápido, disse Sofia, com uma determinação que fez todos os adultos na sala se lembrarem de que, apesar de sua idade, ela carregava a força de sua mãe. Roberto finalizou as cópias e entregou os dispositivos de armazenamento para Daniel. Levem isso e façam bom uso, disse ele. Se Helena estava certa sobre o que aconteceu, vocês têm em suas mãos a prova da maior fraude financeira dos últimos anos. Quando deixaram a TechSafe, São Paulo estava mergulhada na escuridão da noite. As luzes da cidade se estendiam até o horizonte como estrelas terrestres, cada uma representando vidas que continuavam suas rotinas, alheias ao drama que se desenrolava entre eles. No carro de Daniel, voltando para o centro da cidade, Sofia quebrou o silêncio que havia se instalado desde que descobriram que Vitor havia acessado os mesmos arquivos. Mamãe sempre dizia que quando alguém tenta muito esconder alguma coisa, é porque essa coisa é importante, disse ela. Se o Sr. Vitor está trabalhando tanto para encobrir a verdade, é porque a verdade pode destruí-lo. Tomás olhou para a menina pelo retrovisor. Mesmo na escuridão do carro, ele podia ver a determinação em seus olhos. Helena Martins havia criado uma filha extraordinária, alguém que não se intimidaria nem mesmo diante da tarefa impossível de enfrentar um dos homens mais poderosos do setor financeiro brasileiro. Você está certa, disse ele, e amanhã vamos mostrar ao mundo exatamente quem é Vitor Montenegro.
Mas enquanto dirigiam pelas ruas de São Paulo, nenhum deles sabia que Vitor já estava 2 passos à frente, preparando uma jogada que testaria não apenas sua determinação, mas a própria sobrevivência de sua aliança improvável. O prédio espelhado da Montenegro Capital se erguia imponente na Avenida Faria Lima, seus 30 andares refletindo o céu cinzento da manhã paulistana. Tomás observava a construção através do vidro do carro de Daniel, sentindo uma mistura de raiva e determinação que não experimentava há meses. Em suas mãos, ele segurava um envelope pardo contendo as evidências que haviam coletado na noite anterior, provas irrefutáveis da traição que havia destruído sua vida. Sofia estava sentada ao seu lado, vestindo um vestido azul marinho que Daniel havia comprado para ela na manhã anterior. Era uma roupa simples, mas elegante, que a fazia parecer mais velha e mais séria. Nos últimos 2 dias, a menina havia se transformado de uma criança perdida em uma jovem determinada com uma missão clara. "Tem certeza de que quer fazer isso desta forma?" perguntou Daniel pela 3ª vez. "Podemos levar as evidências diretamente para a Polícia Federal ou para a Comissão de Valores Mobiliários?" Tomás balançou a cabeça. "Vitor tem conexões em todos esses lugares. Ele já provou que consegue manipular processos oficiais. Nossa única chance é forçá-lo a confessar publicamente, na frente de testemunhas que ele não pode silenciar." A estratégia que haviam desenvolvido era arriscada, mas era a única que oferecia uma chance real de expor a verdade. Naquela manhã, Vitor Montenegro realizaria uma entrevista coletiva para anunciar a criação de um novo fundo de investimento, aproveitando para mais uma vez comentar sobre a irresponsabilidade que havia levado à falência da Almeida Investimentos. A imprensa financeira mais importante do país estaria presente, além de potenciais investidores e autoridades reguladoras. "Mamãe sempre dizia que, às vezes, você tem que confrontar o monstro em sua própria toca", disse Sofia, ajeitando a fita em seus cabelos. "É a única forma de ter certeza de que ele não pode fugir." Eles saíram do carro e caminharam em direção ao prédio. Tomás havia trocado seu terno amassado por um emprestado de Daniel, que ficava ligeiramente grande nele, mas pelo menos estava limpo e passado. Ele precisava parecer respeitável quando entrasse na sala de imprensa. Pelo menos tempo suficiente para dizer o que precisava ser dito. A entrada do prédio da Montenegro Capital era um espaço amplo e luxuoso, com piso de mármore italiano e obras de arte contemporânea nas paredes. Vários seguranças circulavam pelo lobby e uma recepcionista loira sorriu profissionalmente quando eles se aproximaram. "Bom dia", disse Tomás, tentando manter a voz calma. "Somos jornalistas credenciados para a entrevista coletiva do Sr. Montenegro." A mulher checou uma lista em seu computador e franziu a testa. "Não vejo seus nomes aqui. Vocês têm credenciais da imprensa?" Daniel se adiantou mostrando um cartão de identificação que havia preparado durante a noite. "Somos da revista Análise Financeira", disse ele, usando o nome de uma pequena publicação especializada que realmente existia. "Enviamos nossa solicitação de credenciamento ontem por e-mail." A recepcionista hesitou por um momento, depois checou seu e-mail e encontrou a mensagem que Daniel havia enviado algumas horas antes. "Ah, sim, aqui está. O elevador para o salão de eventos é o 3º à direita." Enquanto subiam ao 25º andar, Sofia apertou a mão de Tomás com força. "Está nervoso?" perguntou ela. "Muito", admitiu ele. "E você?" "Também. Mas mamãe sempre dizia que a coragem não é não ter medo. É fazer a coisa certa mesmo quando você está com medo." As portas do elevador se abriram para revelar um corredor elegante que levava ao salão de eventos. Já havia movimento de jornalistas, operadores de câmera e outras pessoas envolvidas na produção da entrevista coletiva. Tomás reconheceu vários rostos da imprensa financeira, pessoas que 1 ano antes o tratavam com respeito e que agora provavelmente o veriam como uma figura patética tentando se redimir. O salão em si era impressionante, com grandes janelas oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo e um pequeno palco onde Vitor Montenegro em breve faria suas declarações.
Havia cerca de 50 pessoas presentes, incluindo jornalistas, investidores e o que pareciam ser autoridades reguladoras. Tomás avistou Vitor do outro lado da sala, conversando animadamente com um grupo de empresários. Aos 55 anos, Vitor mantinha a aparência de sucesso que sempre havia cultivado. Cabelos grisalhos perfeitamente cortados, terno italiano impecável, sorriso seguro que irradiava confiança e competência. Era difícil acreditar que aquele homem, que havia sido seu melhor amigo por 2 décadas, era o responsável por tanta destruição. Ali está ele, murmurou. Sofia seguindo o olhar de Tomás. Lembrem-se do plano, disse Daniel discretamente. Esperamos ele começar as declarações, e então Tomás se manifesta durante a sessão de perguntas. Sofia, você fica comigo até eu dar o sinal. Eles encontraram lugares no fundo da sala e esperaram. Aos poucos, o burburinho das conversas diminuiu conforme as pessoas se acomodavam em suas cadeiras. Vitor subiu ao pequeno palco acompanhado de 2 assessores, cumprimentou a plateia com seu sorriso característico e se posicionou atrás do púlpito. Senhoras e senhores, começou ele, sua voz preenchendo facilmente o salão. É com grande prazer que anuncio hoje a criação da Montenegro Global Investment, um novo fundo que representa o futuro dos investimentos brasileiros no mercado internacional. Tomás sentiu náusea ao ouvir as palavras fluindo facilmente dos lábios de Vitor. Ali estava o homem que havia destruído sua empresa, arruinado centenas de famílias e causado indiretamente a partida prematura de Helena Martins, falando sobre o futuro dos investimentos como se fosse um visionário em vez de um criminoso. Nos últimos anos, continuou Vitor, testemunhamos casos trágicos de irresponsabilidade no setor financeiro brasileiro. Empresas como a antiga Almeida Investimentos mostraram que a falta de controles adequados e a gestão imprudente podem levar a consequências devastadoras para investidores inocentes. Foi nesse momento que algo dentro de Tomás se quebrou. Ouvir Vitor usar a destruição que ele próprio havia causado como exemplo de irresponsabilidade foi além do que conseguia suportar. Ele se levantou abruptamente de sua cadeira, o movimento causando um sussurro de curiosidade pela sala. Senhor Montenegro, disse Tomás, sua voz carregando mais do salão do que esperava. O senhor poderia comentar sobre as manipulações sistemáticas do sistema Sara que causaram a falência da Almeida Investimentos? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Câmeras de televisão se voltaram para Tomás, flashes de fotógrafos começaram a disparar, e um murmúrio de reconhecimento correu pela plateia conforme as pessoas perceberam quem estava falando. O sorriso de Vitor vacilou por uma fração de segundo, mas rapidamente se recompôs. Tomás, disse ele fingindo surpresa e talvez até prazer em vê-lo. Que inesperado! Não sabia que você estava presente. Responda à pergunta, insistiu Tomás, caminhando em direção ao palco. O senhor pode explicar como conseguiu alterar os parâmetros de risco do sistema Sara sem deixar rastros nos logs de auditoria principais? Vitor riu, um som forçado que não chegou a seus olhos. Tomás, entendo que você ainda esteja tentando encontrar bodes expiatórios para seus próprios erros, mas fazer acusações infundadas em público não vai ajudar ninguém. Infundadas? Tomás tirou o envelope pardo de dentro do paletó e agitou-o no ar. Tenho aqui os backups completos do sistema Sara, incluindo logs que mostram exatamente quando e como você manipulou os algoritmos de análise de risco. Um burburinho de excitação correu pela sala. Jornalistas começaram a tomar notas furiosamente, câmeras se focaram no envelope em suas mãos, e Tomás pôde ver expressões de interesse genuíno nos rostos das pessoas presentes. Vitor desceu do palco e caminhou em direção a Tomás, mantendo o sorriso, mas com os olhos duros. Você está fazendo o papel de ridículo, disse ele em voz baixa, só para Tomás ouvir. Não há evidência alguma, porque eu nunca fiz nada errado. Então o senhor não se importaria de explicar estas transferências bancárias para contas no exterior 2 semanas antes da falência da empresa? Sofia havia se juntado a eles, carregando um dos cadernos de sua mãe. A aparição da menina causou um novo murmúrio na plateia.
Vitor olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser medo. E quem é você, garota? Perguntou ele, tentando manter o tom condescendente. Meu nome é Sofia Martins, respondeu ela, sua voz clara e forte apesar de sua idade. Minha mãe, Helena Martins, descobriu sua fraude antes de partir. Ela documentou tudo. O nome Helena Martins teve um efeito visível em Vitor. Pela primeira vez desde que Tomás havia começado a confrontá-lo, sua máscara de confiança escorregou completamente. Helena Martins estava paranoia, disse ele, mas sua voz tremeu ligeiramente. Ela viu conspirações onde não havia nenhuma. Então o senhor se lembra dela, disse Sofia, abrindo o caderno. Lembra-se de quando ela ligou para o senhor, preocupada com as discrepâncias nos cálculos, e de como o senhor disse que ela estava imaginando coisas. Sofia começou a ler em voz alta das anotações de sua mãe, detalhando cada conversa que Helena havia tido com Vitor, cada tentativa frustrada de alertar sobre as irregularidades. A plateia ouvia em silêncio absoluto, capturando cada palavra. Daniel apareceu ao lado deles, carregando um laptop. Senhoras e senhores da imprensa, disse ele, se me permitem, gostaria de mostrar evidências concretas das alegações que estão sendo feitas. Ele conectou o laptop a um projetor e começou a exibir dados dos backups que haviam recuperado na noite anterior. Gráficos mostravam claramente como os parâmetros do sistema SARA haviam sido alterados. Tabelas detalhavam as transferências financeiras suspeitas de Vitor, e e-mails internos revelavam uma coordenação cuidadosa para manipular as análises de risco. Isto é uma fabricação, gritou Vitor, perdendo completamente a compostura. Estes dados foram alterados. Tomás está tentando me incriminar para escapar de suas próprias responsabilidades. Então o senhor nega ter criado a conta de e-mail secundária que recebia os alertas de mudança no sistema? Perguntou um jornalista da primeira fila. Nega ter vendido ações de empresas que sabia que seriam afetadas pelas perdas da Almeida Investimentos? Perguntou outro. Nega ter manipulado os algoritmos de risco em pelo menos 12 ocasiões nos 6 meses anteriores à falência? Sofia leu diretamente das anotações de sua mãe. As perguntas vinham de todos os lados agora. Um bombardeio de acusações baseadas nas evidências que estavam sendo apresentadas. Vitor olhava ao redor da sala como um animal encurralado, procurando uma saída que não existia. Vocês não entendem, disse ele finalmente, sua voz desesperada. O mercado brasileiro estava instável demais. Alguém precisava tomar decisões difíceis para proteger os investimentos reais. Tomás era muito emocional, muito apegado a métodos antigos. Então o senhor admite que manipulou o sistema? Perguntou uma repórter da televisão. Vitor percebeu tarde demais que havia caído na armadilha. Em sua desperation para se justificar, havia confessado exatamente o que estavam acusando-o de fazer. Eu protegi os interesses dos investidores mais importantes, balbuciou ele. Tomás teria arruinado tudo com sua gestão incompetente. Protegeu ao custo de centenas de famílias que perderam suas economias, disse Sofia, sua voz carregada de uma tristeza profunda. Protegeu ao custo da vida da minha mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nas últimas declarações de Vitor, todas as pessoas presentes tinham ouvido uma confissão completa. Ele havia admitido a manipulação, a sabotagem e o uso de informações privilegiadas para lucrar com a destruição da empresa de seu próprio sócio. Tomás sentiu as pernas falharem sob ele. Durante meses, ele havia carregado o peso da culpa, acreditando que sua incompetência havia destruído a vida de tantas pessoas. Agora, diante de dezenas de testemunhas e câmeras de televisão, a verdade havia finalmente sido revelada. Senhor Montenegro, disse Daniel fechando o laptop, sugiro que procure um advogado. Estas evidências já foram enviadas para a Polícia Federal, a Comissão de Valores Mobiliários e o Ministério Público. Vitor olhou ao redor da sala uma última vez, viu os rostos dos jornalistas que já estavam digitando furiosamente em seus telefones e então simplesmente saiu, acompanhado pelos olhares de desprezo de pessoas que minutos antes
o tratavam com respeito. Nos dias que se seguiram, a história explodiu na mídia brasileira. A maior fraude financeira da década, estamparam os jornais. Empresário manipula sistema para destruir sócio, declaravam os sites de notícias. Menina de 8 anos expõe conspiração financeira, reportaram os programas de televisão. Vitor Montenegro foi preso 3 dias depois, acusado de fraude, manipulação de mercado e uso de informação privilegiada. Seus ativos foram congelados e investigações revelaram uma rede de corrupção que se estendia muito além da Almeida Investimentos. Para Tomás, a vindication pública foi apenas o começo de um processo mais longo de reconstrução. Seu nome foi oficialmente limpo, processos criminais contra ele foram arquivados e várias propostas de emprego começaram a chegar. Mas a transformação mais importante em sua vida não teve a ver com dinheiro ou carreira. 2 semanas após a exposição de Vitor, Tomás estava sentado no escritório de uma assistente social, segurando a mão de Sofia enquanto ela assinava os papéis que oficializariam sua adoção. A menina havia perdido sua mãe, mas encontrado um pai. Tomás havia perdido sua empresa, mas encontrado uma filha. Papai, disse Sofia, usando a palavra pela primeira vez, mamãe ficaria orgulhosa de nós, não ficaria? Tomás olhou para a menina extraordinária que havia entrado em sua vida num restaurante humilde da Rua Augusta e mudado tudo. Helena Martins havia criado não apenas uma filha inteligente e corajosa, mas uma pessoa que entendia profundamente o valor da verdade e da justiça. Sim, meu amor, disse ele abraçando-a. Sua mãe ficaria muito orgulhosa de nós. 2. Do lado de fora do escritório da assistente social, São Paulo continuava seu ritmo frenético. Carros buzinavam no trânsito, pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas. A cidade pulsava com a vida de milhões de pessoas perseguindo seus sonhos e enfrentando seus desafios. Mas para Tomás e Sofia, o mundo havia se tornado um lugar diferente. Um lugar onde a verdade podia triunfar sobre a mentira, onde a coragem de uma criança podia derrubar um império de corrupção e onde 2 pessoas perdidas podiam se encontrar e construir uma nova família baseada no amor e na honestidade. 6 meses depois, Tomás abriu sua nova empresa de consultoria financeira, especializada em auditoria e detecção de fraudes. Sofia, agora com 9 anos, frequentava uma boa escola particular e ainda ajudava o pai com cálculos complexos nas tardes livres, mostrando um talento natural para a matemática que faria sua mãe se orgulhar. Todas as noites antes de dormir, eles se lembravam de Helena Martins e da coragem que ela havia demonstrado ao buscar a verdade, mesmo sabendo os riscos que enfrentava. E todas as manhãs, eles acordavam gratos por terem encontrado um ao outro e pela chance de construir um futuro onde a justiça e a honestidade não eram apenas ideais, mas realidades vividas. A história de Tomás Almeida e Sofia Martins tornou-se um símbolo de esperança para muitas pessoas que enfrentavam situações impossíveis. Provou que mesmo quando tudo parece perdido, quando o mundo inteiro se volta contra você, a verdade ainda tem o poder de libertar, e que às vezes a pessoa mais pequena pode ter a coragem mais grande. No final, não foi a riqueza ou o poder que triunfaram, mas a determinação de uma menina que se recusou a deixar que a memória de sua mãe fosse em vão, e a força de um homem que encontrou redenção não apenas para si mesmo, mas para todos que haviam sido injustiçados pela ganância de quem deveria ter sido digno de confiança. 2 anos depois, o escritório da Almeida Auditoria e Consultoria ocupava um andar inteiro de um prédio moderno na Vila Olímpia, com vista para o Rio Pinheiros e as montanhas distantes que circundavam São Paulo. Era um espaço luminoso e acolhedor, com plantas nas janelas e fotografias de família nas mesas, muito diferente do ambiente corporativo frio que Tomás havia conhecido no passado. Sofia, agora com 10 anos, estava sentada numa mesa menor, ao lado da escrivaninha principal, ajudando o pai a revisar relatórios financeiros. Seus cabelos castanhos haviam crescido e estavam presos em tranças, e ela usava óculos pequenos que lhe davam um ar ainda mais sério. Na parede atrás dela,
Uma fotografia emoldurada mostrava Helena Martins sorrindo, uma presença constante que abençoava o trabalho que faziam juntos. Papai, tem algo estranho nestes números da empresa de construção, disse Sofia, apontando para uma planilha no computador. As despesas com o material aumentaram 40% em 3 meses, mas não houve aumento proporcional na produção. Tomás se aproximou para examinar os dados que a filha havia identificado. Em 2 anos trabalhando juntos, ele havia aprendido a confiar completamente no instinto matemático de Sofia. A menina tinha um talento natural para detectar irregularidades que muitas vezes escapavam até mesmo a auditores experientes. Você está certa, disse ele, analisando as discrepâncias. Pode ser superfaturamento ou desvio de material. Vamos precisar de uma investigação mais profunda. A Almeida Auditoria havia se especializado em detectar fraudes corporativas, ajudando empresas e investidores a evitar os tipos de manipulação que haviam destruído a antiga empresa de Tomás. O trabalho era gratificante não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Cada fraude descoberta, cada esquema desmantelado, era uma vitória contra pessoas como Vítor Montenegro. A porta do escritório se abriu e Daniel Martins entrou, carregando uma pasta cheia de documentos e 2 copos de café. Ele havia se tornado sócio informal da empresa, fornecendo expertise técnica e ajudando com casos mais complexos. A presença do tio havia sido fundamental para Sofia nos primeiros meses após a adoção, oferecendo uma ponte entre sua vida anterior e sua nova realidade. Bom dia, pessoal, disse Daniel, entregando um café para Tomás e um copo de chocolate quente para Sofia. Tenho novidades sobre o caso Montenegro. Julgamento de Vítor havia durado mais de 1 ano, com sua defesa tentando de tudo para minimizar as acusações. Mas as evidências coletadas por Helena Martins, combinadas com investigações posteriores que revelaram outros esquemas fraudulentos, haviam sido irrefutáveis. Vítor foi condenado a 12 anos de prisão, além de ter que pagar reparações milionárias aos investidores prejudicados. O que aconteceu? Perguntou Sofia, sempre interessada nos desenvolvimentos do caso que havia mudado suas vidas. A defesa dele apresentou mais um recurso, mas o tribunal rejeitou novamente, explicou Daniel. A sentença está confirmada. Ele vai cumprir a pena integralmente. Tomás sentiu uma satisfação, silenciosa. Não era vingança que buscava, mas justiça. Cada dia que Vítor passava na prisão era um dia em que outras pessoas estavam protegidas de seus esquemas. A manhã passou rapidamente com o trabalho de rotina, análises financeiras e preparação de relatórios. Sofia frequentava uma escola particular pela manhã e passava as tardes no escritório, onde havia se tornado uma espécie de mascote para os funcionários. Ela tinha sua própria mesa, seus próprios projetos e até mesmo cartões de visita que diziam Sofia Almeida, consultora júnior. Por volta do meio-dia, a secretária da empresa anunciou pelo interfone que havia uma visita para Tomás. Ele não esperava ninguém, e sua agenda estava livre até a tarde. Pode mandar subir, disse ele intrigado. Alguns minutos depois, uma mulher de aproximadamente 40 anos entrou no escritório. Era elegante, bem vestida, com cabelos loiros curtos e olhos azuis que pareciam carregar uma tristeza profunda. Ela hesitou na porta, como se não tivesse certeza de que deveria estar ali. Senhor Almeida, disse ela, a voz suave, mas tensa. Meu nome é Carla Rodrigues. Espero não estar incomodando. De forma alguma, respondeu Tomás, levantando-se para cumprimentá-la. Como posso ajudá-la? Sofia olhou por cima dos óculos, sempre curiosa sobre os visitantes que chegavam ao escritório. A maioria eram empresários preocupados com irregularidades em suas empresas ou investidores que haviam sido enganados e buscavam ajuda. É sobre meu marido, disse Carla, sentando-se na cadeira oferecida. Ele trabalhava como contador na Montenegro Capital. Perdeu o emprego quando a empresa foi investigada e, desde então, as coisas não têm sido fáceis. O nome Montenegro Capital fez Tomás parar. Era a empresa que Vítor havia criado após deixar a Almeida Investimentos.
a mesma onde ele havia orquestrado seus últimos esquemas fraudulentos antes de ser preso. Sinto muito pelo que vocês passaram, disse Tomás sinceramente. Muitas pessoas inocentes foram prejudicadas pelas ações de Vítor Montenegro. É isso que eu queria falar com o senhor, continuou Carla, abrindo uma bolsa pequena e retirando um envelope. Meu marido, Roberto, sempre acreditou que o senhor havia sido injustiçado. Quando tudo veio à tona, quando a verdade foi revelada, ele se sentiu terrível por não ter percebido o que estava acontecendo. Ela entregou o envelope para Tomás. Antes de partir, Roberto encontrou alguns documentos no escritório que poderiam ser importantes. Ele não sabia o que fazer com eles, mas sempre dizia que algum dia encontraria uma forma de ajudar as famílias que foram prejudicadas. Tomás abriu o envelope e encontrou várias folhas de papel, todas cobertas com anotações manuscritas e fotocópias de documentos financeiros. Era um registro detalhado de transações suspeitas que Roberto havia observado durante seus últimos meses na Montenegro capital. Seu marido partiu? Perguntou Sofia gentilmente, usando a mesma linguagem delicada que havia aprendido quando falavam sobre sua própria mãe. Carla assentiu, lágrimas formando-se em seus olhos. Há 6 meses. O médico disse que foi o coração, mas eu sei que foi o peso da culpa. Roberto era um homem muito honesto. Descobrir que havia trabalhado para alguém como Vítor Montenegro o destruiu por dentro. Daniel se aproximou e examinou os documentos. Estes registros são muito detalhados, disse ele. Roberto estava documentando operações que nem mesmo os auditores oficiais descobriram. Tomás estudou os papéis mais atentamente. Eram evidências de mais esquemas fraudulentos, operações que haviam acontecido mesmo após o colapso da Almeida Investimentos. Vítor havia continuado enganando pessoas até o último momento possível. Senhora Carla, disse Sofia, levantando-se da sua mesa e se aproximando da visitante. Posso perguntar se o senhor Roberto tinha filhos? Tinha, respondeu Carla, sorrindo através das lágrimas. Uma menina, Ana Beatriz. Ela tem 12 anos agora. Sofia olhou para Tomás com uma expressão significativa. Era a mesma expressão que ela havia usado 2 anos antes, no restaurante da Rua Augusta, quando havia decidido que eles deveriam trabalhar juntos para expor a verdade. Papai, disse ela, acho que precisamos ajudar a senhora Carla e a Ana Beatriz, e acho que o senhor Roberto gostaria que usássemos essas informações para ajudar outras famílias que foram prejudicadas. Tomás sorriu. Sofia havia desenvolvido não apenas o talento matemático da mãe, mas também sua compaixão e senso de justiça. A menina entendia instintivamente que seu trabalho não era apenas sobre detectar fraudes, mas sobre proteger pessoas inocentes. Tem razão, disse ele. Senhora Carla, estes documentos que seu marido preservou podem ajudar outras vítimas de Vítor Montenegro a recuperar pelo menos parte do que perderam. Durante as 2 horas seguintes, Carla contou a história de sua família, de como Roberto havia lutado com a depressão após descobrir que havia sido usado como instrumento em esquemas fraudulentos e de como ela agora criava Ana Beatriz sozinha com recursos limitados. Daniel explicou como os documentos de Roberto poderiam ser usados para reabrir investigações e potencialmente recuperar ativos escondidos por Vítor. Sofia, por sua vez, mostrou para Carla como a empresa funcionava e como eles haviam transformado uma tragédia pessoal em uma força para o bem. Sabem, disse Carla, se preparando para partir, Roberto sempre dizia que as coisas ruins às vezes acontecem para nos ensinar como ser pessoas melhores. Acho que ele ficaria feliz sabendo que suas anotações vão ajudar outras famílias. Após Carla partir, Tomás, Sofia e Daniel ficaram no escritório discutindo os próximos passos. Os documentos de Roberto abririam uma nova frente de investigação, potencialmente levando à recuperação de milhões de reais para vítimas de fraudes. Sabe o que isso significa? Perguntou Sofia, organizando os papéis em pilhas organizadas. Que vamos ter muito trabalho pela frente, respondeu Tomás. Não, disse Sofia, sorrindo. Significa que mamãe e o senhor Roberto ainda estão ajudando pessoas.
mesmo não estando mais aqui. Significa que a bondade delas continua viva através do que fazemos. Tomás olhou para sua filha extraordinária, uma menina que havia aprendido a transformar dor em propósito, tragédia em missão. Helena Martins havia criado alguém verdadeiramente especial, alguém que via o mundo não apenas como um lugar de problemas para resolver, mas como um lugar onde sempre havia esperança para aqueles dispostos a lutar pelo que é certo. À tarde, quando Sofia estava na escola, Tomás recebeu uma ligação inesperada. Era de um produtor de televisão interessado em fazer um documentário sobre sua história e a de Sofia. A proposta era tentadora: contar sua história para milhões de pessoas, inspirar outros que enfrentavam situações difíceis. Mas quando Sofia voltou da escola e ele mencionou a proposta, ela balançou a cabeça imediatamente. Papai, nossa história não precisa ser famosa para ser importante, disse ela. O que importa é que continuemos ajudando pessoas como a senhora Carla. A mamãe sempre dizia que o verdadeiro heroísmo acontece quando ninguém está olhando. Tomás concordou. Eles haviam encontrado seu propósito não na fama ou no reconhecimento público, mas no trabalho silencioso de proteger outros daqueles que abusariam de sua confiança. Naquela noite, enquanto Sofia fazia sua lição de casa na mesa da cozinha de seu apartamento em Moema, Tomás preparava o jantar e refletia sobre como suas vidas haviam mudado. 2 anos antes, ele era um homem destroçado, vivendo em um quarto alugado na Vila Madalena, acreditando que sua vida havia acabado. Agora, ele tinha uma filha que amava mais que tudo no mundo, uma empresa próspera que fazia diferença na vida das pessoas, e um propósito que dava significado a cada dia. Mais importante ainda, ele havia aprendido que a redenção não vinha de apagar o passado, mas de usar as lições do passado para construir um futuro melhor. Papai, disse Sofia, levantando os olhos da lição de matemática, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Você acha que quando ficarmos velhos, outras crianças vão precisar da nossa ajuda, como eu precisei da sua? Tomás sorriu, comovido pela sabedoria da pergunta. Provavelmente sim. Por quê? Porque eu quero estar pronta para ajudá-las, como você estava pronto para me ajudar e como mamãe me preparou para ajudar você. Ali estava a verdadeira herança de Helena Martins, não apenas uma filha extraordinária, mas uma linhagem de bondade que se perpetuaria através das gerações. Sofia havia aprendido não apenas matemática e lógica, mas os valores mais profundos da vida: coragem, compaixão e a determinação de fazer o que é certo. Naquela noite, após Sofia adormecer, Tomás sentou-se na varanda de seu apartamento, olhando para as luzes de São Paulo que se estendiam até o horizonte. Em algum lugar lá fora, Vitor Montenegro estava pagando por seus crimes em uma cela de prisão. Em outro lugar, famílias como a de Carla e Ana Beatriz estavam lutando para reconstruir suas vidas após serem traídas por pessoas em quem confiavam. Mas também havia esperança. Havia pessoas como Daniel que usavam suas habilidades para proteger os vulneráveis. Havia funcionários como Roberto que, mesmo enfrentando pressões enormes, escolhiam documentar a verdade. E havia crianças como Sofia que carregavam dentro de si a determinação de tornar o mundo um lugar melhor. A história que havia começado em um restaurante humilde da Rua Augusta havia se transformado em algo muito maior que a redenção pessoal de um homem ou a busca de justiça por uma menina corajosa. Havia se tornado uma prova de que mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, ainda é possível encontrar luz. E essa luz, Tomás sabia, continuaria brilhando através de Sofia e através de todas as pessoas que ela ajudaria ao longo de sua vida extraordinária. A verdadeira vitória não estava em derrotar Vitor Montenegro, mas em garantir que sua maldade não se perpetuasse, que sua ganância fosse substituída pela generosidade, sua desonestidade pela verdade. Enquanto a cidade dormia ao redor dele, Tomás fez uma promessa silenciosa para Helena Martins. Ele continuaria honrando sua memória, protegendo Sofia e usando o talento dela para proteger outros. A linhagem de bondade continuaria, geração após geração,
até que o mundo se tornasse o lugar que Helena havia sonhado que poderia ser. Um lugar onde a verdade vencia a mentira, onde a coragem superava o medo e onde o amor era sempre mais forte que o ódio.